Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Telefísica e hoje nós vamos falar de tensão e resistência, dois elementos-chave para entender bem circuitos elétricos. Só que aqui a gente não vai ficar só falando da fórmula para ficar um negócio decoreba. Não, mais do que isso. Aqui vocês vão entender bem como é que se comportam a tensão e a corrente em um circuito. Vamos nessa? Essa é aquela aula que vale tanto para você que está começando do zero, quanto para você que já está estudando eletrodinâmica. Então pega seu caderno aí, mas antes de seguir, já deixa aquele like, já se inscreve também no canal para ficar ligado em tudo que vai rolar aqui no Telefísica. Vamos que vamos! Então vamos lá pessoal, nas aulas passadas a gente falou dos elementos do circuito, falou também sobre o que é a corrente elétrica e também vimos qual é o sentido da corrente em um circuito. Vimos também que em um gerador a corrente sempre sai do polo positivo e termina no polo negativo, lembrou aí? Vamos começar a aula falando de geradores como essa pilha aí do lado. Eles possuem a propriedade chamada voltagem, que também é chamada de tensão ou DDP. Essa voltagem, como o nome diz, é medida em volts e ela representa o nível de energia que a corrente elétrica sai da bateria. Bora entender melhor, né? Uma boa analogia para entender a voltagem de um gerador é a altura de uma cachoeira. Quanto maior for essa altura, maior o nível de energia da água que está lá em cima e maior vai tender a ser a queda ou o fluxo de água, certo? No circuito, a analogia desse fluxo de água seria a corrente elétrica, ok? Então, quanto maior a voltagem de uma bateria, maior o nível de energia dessa corrente e mais forte vai tender a ser a corrente gerada em determinado circuito. Beleza? Então, mais voltagem, mais corrente em um circuito. O gerador é geralmente representado dessa forma em um circuito, com o traço maior representando o polo positivo e o traço menor representando o polo negativo. Aí, digamos, por exemplo, que a DDP desse gerador seja de 12 volts. Isso quer dizer que a tensão do lado positivo do gerador é 12 volts maior que a tensão do lado negativo. Quando o circuito só tiver um gerador, que é o mais comum, a dica é considerar que do lado negativo a tensão é sempre 0 volts e, portanto, do lado positivo a tensão vai ser igual a DDP do gerador, no caso, 12 volts. Agora vamos pensar na parte do circuito que converte a energia elétrica em outro tipo de energia, que é o receptor. O principal tipo de receptor é o resistor, que tem a capacidade de aproveitar a energia da corrente elétrica e transformá-la em calor. O símbolo do resistor pode ser um desses dois aí do lado, mas saiba que esses símbolos também podem representar outros tipos de receptores, como o motor elétrico, por exemplo. Agora vamos entender o que acontece quando a corrente passa por um resistor. Bom, como o resistor consome essa energia elétrica, então vai haver uma queda de tensão da corrente quando ela passar pelo resistor. Essa queda de tensão é chamada de U e ela é proporcional à corrente elétrica. E é justamente essa relação entre a queda de tensão e a corrente elétrica que é a famosa resistência do resistor, que é medida em ohms, certo? Então imagine o seguinte exemplo: se a corrente de 5 amperes chega no resistor com 35 volts de tensão e sai do resistor com 20 volts de tensão, a gente sabe que a queda foi de 15 volts, não é isso? Então, a resistência desse resistor aí vai ser dada pelo quê? U sobre I, ou seja, 15 volts sobre 5 amperes vai dar uma resistência de 3 ohms. Partindo dessa definição de resistência,
a gente chega na famosa lei de Ohm, que diz que U é igual a R vezes I, ou URI. Então, usando essa lei, a gente pode pensar no seguinte exemplo. Se uma corrente de 2 amperes passa por um resistor de 3 ohms, a gente sabe que a queda de tensão, que é o U, vai ser dada por 2 vezes 3, 6 volts. Então, se a gente souber que essa corrente chegou no resistor com a tensão de 20 volts, a gente sabe que a queda vai ser 6, então essa corrente vai sair do resistor com a voltagem de 14 volts. Pegou aí? Finalmente, a gente pode compreender agora muito bem o circuito mais simples que existe, que é composto de um gerador e um resistor. Nesse exemplo, vamos considerar que a voltagem do gerador é de 15 volts e a resistência do resistor é de 5 ohms. Bora ver o que acontece. Como o circuito só tem um gerador, a gente sabe que a tensão do lado negativo vai ser de 0 volts e do lado positivo vai ser de 15 volts. Portanto, a corrente sai do gerador com uma tensão de 15 volts e retorna ao gerador aí embaixo com uma tensão de 0 volts. Como o circuito só tem um resistor, a gente sabe que essa queda de tensão de 15 para 0 volts só pode ter ocorrido nele, não é isso? Então, o U desse resistor vai ser, coincidentemente, 15 volts também. Aí a gente pode pegar a lei de Ohm e calcular a corrente, não é isso? U é igual a RI, então I vai ser igual a U sobre R, que nesse caso aí vai dar 3 amperes, ok? Para entender de vez agora, a corrente de 3 amperes sai do polo positivo do gerador, passa pelo resistor, a corrente não muda na passagem pelo resistor, apenas a tensão vai cair de 15 para 0 volts. E essa corrente vai retornar ao gerador com o mesmo valor de corrente, que são os 3 amperes, e vai chegar com a tensão de 0 volts, ok? Deu uma compreensão geral desse circuito aí, que vai ser fundamental para entender circuitos mais complexos. Ok, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido bem como se comportam a tensão e a corrente em um circuito. E aí, no próximo vídeo, vamos falar de circuitos com mais resistores, com exemplos em série e em paralelo. Não vai perder, né? Para dar uma praticada no conteúdo dessa aula, vai lá no Instagram do Telefísica, que vai ter uma questãozinha lá para ver se vocês entenderam mesmo tudo que a gente falou aqui hoje, ok? E se gostou do vídeo, já deixa aí seu like, se inscreve também no canal para ficar ligado em tudo que rola aqui no Telefísica, ok? Um grande abraço para vocês, até a próxima aula, tchau, tchau!